Vamos agora dar uma olhada como está a situação das rodovias que servem a região de Campinas. Temos imagens do sistema Anhanguera Bandeirantes. Você vê o quilômetro 103 da Anhanguera com problemas ali na alça de acesso à rodovia Dom Pedro I. Os veículos ali se aglomerando já é um ponto traumático em Campinas, com problema ali justamente no entroncamento entre essas duas estradas. Você vê aí alguns motoristas com os faróis acesos, justamente por conta aí do tempo nublado, a visibilidade um pouco prejudicada em alguns trechos. Mas, apesar aí do excesso de carros, não há problemas aí com acidentes ou pontos de congestionamento. Daqui a pouquinho, outra panorâmica das estradas. Vamos agora conferir as manchetes dos jornais de hoje. Metro Campinas. Ações da Sanasa não aliviam e 380 mil ficam sem água. Correio Popular, Cantareira. Nível cai a 3,5% e amplia desabastecimento. Folha de São Paulo, Dilma atinge 52% e Aécio tem 48%, aponta a Datafolha. E o Estado de São Paulo, PT eleva em 40 milhões de reais o teto de gastos na campanha. A Polícia Federal prendeu 2 homens com cerca de 70 quilos de pasta base de cocaína na rodovia que liga Piracicaba a Limeira. A repórter Andréia Marques tem as informações. Bom dia, Andréia. Bom dia. A droga estava escondida nos pneus de uma carreta. O motorista e o passageiro seguiam pela rodovia SP-147, perto de Limeira, quando foram flagrados pela Polícia Federal. Para despistar os policiais, eles embalaram a pasta base de cocaína em uma lona. Um homem de 35 anos e um outro de 43 foram presos em flagrante. Eles devem responder por tráfico internacional de drogas. A pena varia de 9 a 40 anos de prisão. Cena. Ok, André, obrigado. E a Receita Federal investiga a origem de 520 mil reais que foram apreendidas em uma mala no Aeroporto Internacional de Viracopos. O dinheiro estava dentro desta mala num voo que vinha do Nordeste com destino ao sul do país. Durante uma conexão no aeroporto de Viracopos, em Campinas, agentes da Receita Federal descobriram a bagagem em uma operação de rotina. Estávamos fazendo uma operação em busca de descaminho em voos nacionais, né? E essa pessoa foi abordada, estava em atitude suspeita. A mala estava cheia de dinheiro e ele não soube justificar a origem desse dinheiro. A origem é presumivelmente ilícita. O dono da mala é um homem na faixa dos 30 anos de idade que mora na região sul do país. Ele viajava com uma segunda pessoa que também deve ser investigada. Como o passageiro não soube explicar a origem do dinheiro, a mala ficou retida na alfândega. A Receita está apurando se o suspeito já tem passagem pela polícia. Ele prestou depoimento e foi liberado. Transportar dinheiro não é crime, mas como a pessoa estava em atitude suspeita, não soube explicar a origem desse dinheiro, efetuamos a retenção da mala dele e liberamos, porque não havia um crime sendo cometido naquele momento. Os agentes querem saber agora se o valor está declarado no imposto de renda ou se trata de sonegação fiscal. O material também será encaminhado para a Polícia Federal para verificar se há outros crimes, como lavagem de dinheiro. A Associação de Defesa do Consumidor Proteste afirmou que a Sanasa descumpre o Código de Defesa do Consumidor ao não comunicar com antecedência os cortes de água na cidade. Moradores podem buscar reparação na Justiça. Cerca de 380 mil pessoas praticamente amanheceram sem água nas torneiras. Esta segunda-feira foi o 10º dia consecutivo em que a população de Campinas ficou desabastecida. A gente ligou lá, eles falam assim, a água para você está normal, mas não tá, o cano tá seco. Avisaram a gente, né, que ia acabar a água. Então a gente ficou surpresa acabando a água assim. De acordo com a população, muita gente não está sendo avisada e quem consegue ser informado sobre a falta de água fica sabendo poucas horas ou até mesmo minutos antes e não tem tempo para se programar.
Segundo o Código Brasileiro do Consumidor, as pessoas têm que ser avisadas com antecedência sobre o corte de água. Nesse caso, o período no mínimo de 24 horas é necessário para que a população possa se programar e se precaver dessa situação. A companhia de água só não precisa avisar no caso de um imprevisto, como, por exemplo, o rompimento de uma adutora. Mas, apesar de não ter que informar, tem que encontrar alternativas para não deixar a população muitas horas sem água. Caso a região não seja avisada e fique desabastecida, a população pode pedir abatimento no valor da conta e entrar na justiça. Ele marque o dia e o horário de início e de encerramento do abastecimento. E verificar também que na hora que ele abre a torneira, se está saindo a água direto ou se entrou ar no cano. Porque muitas vezes com essa entrada de ar, o contagiro começa a marcar, mas você não tem a água. Então, nesse caso, é bom ele filmar e documentar que está ocorrendo isso. Feito isso, mande uma cartinha ou um telegrama para a companhia, no caso a Sanasa, pedindo aí, no caso, o desconto na conta de água aí por essa falta de abastecimento. A especialista ainda alerta que quem não pode ficar sem água, no caso de algum problema de saúde, deve avisar a empresa de abastecimento e documentar o pedido. A Sanasa informou que tem comunicado à população sobre a interrupção no fornecimento de água e em 2 boletins diários, às 9 da manhã e às 4 da tarde. E você vai ver daqui a pouco outras informações sobre a crise da água e a troca de comando na Prefeitura de Americana. É só um instante, não saia daí.